Como é que se resolve esse problema? O aborto está aí, né? As pessoas estão fazendo aborto. É a mesma história que a gente fala assim, como é que se resolve o problema da cocaína? Como é que se resolve o problema da maconha? Aí eu digo para você, quando o ser humano conseguir se dominar e se convencer de não praticar o erro. Enquanto isso não acontece. Enquanto isso não acontece, cada um é responsável pelos seus atos, amigo. Você é um fumante inveterado, pode morrer do coração, meu amado. E você sabe, médico fumando, é inteligente, você pode morrer do coração. Ah, você bebe da número 1 a 51, pode morrer de cirrose hepática. Você é responsável pelos seus atos. Porque o que difere o ser humano do macaco, do cachorro, né? É que penso, logo existo, diz lá Descartes. O ser humano é o único ser, teologicamente falando, agora eu vou jogar aqui na teologia, que Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem tem livre-arbítrio, tem direito de escolha. Por que não ensinar nas escolas o problema que se dá para uma gravidez indesejada? Por que a gente só quer atacar o resultado e não o preventivo? O homem tem livre-arbítrio, tem direito de escolha. Por que não ensinar nas escolas o problema que se dá para uma gravidez indesejada? Por que a gente só quer atacar o resultado e não o preventivo? Pastor, é evidente que o aborto, mesmo aqueles que entendem que há casos em que o aborto deva ser feito, abominam o aborto. Não existe ninguém a favor do aborto. Aqueles não, a favor do aborto não. A favor do aborto eu não conheço. Existem aqueles que acham que o aborto é um mal necessário. Não a favor do aborto. O aborto, evidentemente, é uma coisa em si negativa, isso é fora de questão. Agora, o senhor sabe que a questão do aborto veio para ficar. Ela está aí, pode virar um plebiscito no Brasil, e isso vai ser discutido cada vez mais, e não se vê uma solução muito clara para isso. No caso da sua igreja, o senhor está pensando em fazer um proselitismo organizado? Os evangélicos, de um modo geral, são contra o aborto? Estão mobilizados nesse sentido? Na sua maioria, quase que absoluta, os evangélicos são contra o aborto. Aí eu entro para a vertente teológica, certo? Eu até aqui discuti aqui uma questão científica. E abrangendo que é uma teologia cristã. De que se trata aqui? Deus trata com o feto, com pronomes pessoais na Bíblia. Você sabia que no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 21, quando o homem brigava com o outro, olha que coisa interessante, quando o homem brigava, o pau quebrou, esbarrava numa mulher grávida, e ela começava a questão do parto, e a criança nascesse viva, o cara pagava uma multa. Se num acidente de briga entre homens, a criança nascesse morta, está lá a sentença. Vida por vida. Esaú e Jacó, se não me engano, trata, olha, Esaú e Jacó brigaram. Há uma coisa tão linda, um salmo tão lindo na Bíblia, que é o 139, que diz assim: de modo tão terrível e maravilhoso eu fui formado. As tuas obras são maravilhosas, a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando da forma embrionária, até a terceira e quarta semana não tem forma. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas essas coisas iam sendo anotadas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Deus fala acerca do profeta Isaías e Jeremias, falando deles no ventre. Eu escolhi você desde o ventre. Olha, eu te chamei no ventre. Deus se fez homem na concepção, está lá em Lucas 1,31, e conceberás e darás à luz a um filho. Eu estou aqui numa abordagem teológica. Então, para o cristão, e se esse país é um país cristão, se esse aqui é um país cristão, não estou falando de evangélicos, para o cristão, à luz do manual de prática de fé do cristão, que é a Bíblia, não tem nenhuma possibilidade. Esse país cristão deve discutir esse assunto num plebiscito? O senhor é a favor do plebiscito? Eu sou a favor, desde que os espaços para discussão ele seja amplamente democrático. É o que eu disse no início aqui, Mitre. Se tudo que a emissora fizesse o que a Band faz, para que as pessoas possam ouvir o outro lado. Agora eu pego páginas de jornal que vem 3 páginas na defesa do aborto e 1/4 para um padre ou um pastor com apenas um aspecto religioso, sem nenhum valor. Essa que é a questão, Mitre. Se vai ter um espaço real democrático. Outra coisa, Mitre, eu queria fazer o seguinte, eu queria que botassem para que toda mulher visse o filme O Grito Silencioso, a luta de um feto para não morrer. E é uma coisa que eu falo assim, é tão estúpido o que eu vou dizer. Vamos dizer, o aborto é necessário. Vamos fazer o seguinte, deixa a criança nascer,
e entrega um porrete à mãe e diz assim, olha minha filha, tô aqui, mata, pronto, fica tranquilo, olha, deixa a criança nascer, dá um porrete na tua mão, você não quer o filho, e você dá uma paulada na cabeça. O ser humano, ele esconde as suas mazelas, isso é, aquilo que eu não vejo, eu não sou responsável. Esse é o grande engano. Eu não estou vendo, então eu não sou responsável. É responsável sim, amigo. E à luz da teologia, à luz do mundo de Deus que eu creio, vão pagar a conta, porque Deus vai cobrar por essas vidas, porque Deus se relaciona com o feto com pronomes pessoais. Mas essa posição é monolítica entre os evangélicos? Essa é uma posição quase que total e com todo respeito. Quem não tem essa posição no meio evangélico é um verdadeiro ignorante teológico. Porque quando a gente leva para o lado científico, é uma história. No lado teológico, é tão firme, é tão forte a questão da vida, que não existe negócio, não tem conversa. Mas eu já ouvi alguns pastores evangélicos defender uma posição diferente da do senhor. É porque com certeza são os verdadeiros ignorantes teológicos. Porque eu estou citando a Bíblia, estou citando o texto, estou dizendo aqui coisas. Então é só pegar a Bíblia e ver. Você pega o Salmo 139 da Bíblia, tanto faz católico evangélico, a Bíblia mesmo. Leia o Salmo 139, o que Deus fala da vida. Leia na lei como é que Deus tratava a vida. Se alguém machucasse uma mulher e a criança caísse e morresse, era vida por vida, no mesmo nível. No hebraico, a mesma palavra para feto, para criança pequena e para menino, é usada a mesma palavra. Deus considera a mesma coisa. Pastor, mas só para encerrar, porque o Jamil já está olhando com cara feia para mim aqui, mas a pílula anticoncepcional, o senhor acha que é um caminho para não chegar a essa... Eu sou a favor do planejamento familiar, eu sou a favor que se dê a pílula anticoncepcional. Vida começa na concepção. E a pílula do dia seguinte? Aí já é um tema abortivo. Já há uma discussão abortiva. A questão é a seguinte, não é o pastor nem a teologia. A vida começa na concepção. Mitre, sabe qual é a diferença entre eu e o óvulo fecundado? Vocês e o óvulo fecundado, o tempo e a nutrição. Essa é a única diferença. Eu tenho 49 anos e o óvulo fecundado tem 1 semana, 3 dias, 1 mês. A diferença é que eu como feijão e arroz, ele está em simbiose com a mãe. Essa que é a questão. E quero deixar bem claro aqui. Na gestação, o agente passivo é a mãe. O ativo é o feto. É ele que regula o líquido amniótico. É ele que faz cessar os períodos da mãe. É ele que, em última instância, diz a hora de sair. É ele que se protege com a cápsula para não ser expulso do corpo da mulher. Não é a mulher o agente ativo na gestação, é o feto, para mostrar a independência daquele ser que está na mulher. Muito bem, o Canal Livre fica por aqui. Nós agradecemos aqui a presença do pastor Silas Malafaia no programa. A todos também o nosso obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo domingo. Boa noite.